Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio da Semana Pssimama 0 a 3 anos. Ao longo dessa semana eu te dei bastante informação legal que vai te ajudar não só a entender melhor, como a interpretar melhor e então lidar muito melhor com crianças e bebês de 0 a 3 anos. Quando a gente entende melhor e a gente lida melhor, o nosso dia a dia com essas crianças se transforma e fica muito mais gostoso, muito mais fácil. Nesse episódio, no quarto episódio, eu vou te ensinar uma técnica muito legal chamada técnica dos rituais. Essa técnica fez uma transformação muito grande na minha vida e no meu dia a dia com os meus filhos. Transformou também o meu relacionamento com eles, porque eu fiquei mais calma, mais tranquila e aí eu pude responder melhor a eles. Então, vem comigo, vamos saber um pouco mais o que é essa técnica dos rituais. Então, vamos lá, vamos começar. E a primeira coisa, né, que eu quero é agradecer mais uma vez pelos comentários que vocês fizeram, né, no episódio passado. A gente está com muito comentário legal, comentário das pessoas que fizeram a técnica do episódio 1 e adoraram o resultado, de quem fez a técnica do episódio 2, de quem está gostando muito das informações. O pessoal da técnica do episódio 3, os comentários estão muito legais. Então, mais uma vez, quero agradecer muito vocês pelos comentários e também relembrar, né, que eu disse, né, como que lá no começo eu sempre pensei muito sobre limite. Antes, eu até pensava bastante que criança que fazia birra, né, que criança que gritava no supermercado, sempre achei que isso tudo era falta de limite. Tinha uma época na minha vida que eu até achava que era falta de tapa, né? E eu achava que bebês e crianças tinham que receber limite desde cedo, sabe? Podar o mal pela raiz, eu pensava dessa forma, né? E aí o meu filho nasceu e eu percebi que eu estava muito errada, que essa forma de ver era muito ultrapassada. Percebi que ficar tentando dar limite para bebê era chover no molhado, sabe? E eu comecei a pensar, caramba, o que que eu vou fazer? Eu descobri que bebê que chora muito, bebê que acorda muito, bebê que quer muito colo, na verdade, é um bebê, né? Percebi que muitas mães tinham queixas iguais às minhas e eu comecei a notar o que todas nós tínhamos em comum, né? Que era que estávamos todas no puerpério, que é a fase que começa na vida da mulher, logo depois do parto, né? E que leva pelo menos 2 a 3 anos, né? E aí eu percebi que nós tínhamos expectativas irreais e que estávamos todas muito sensíveis, nos sentindo muito sozinhas, muito cansadas, muito tristes. Eu percebi também que por causa da forma como a nossa vida é hoje, muitas mulheres e muitos homens só vão ter contato com o bebê mesmo quando o deles nasce. E a gente acaba criando muitas expectativas irreais, a gente acaba entendendo, né, esse universo com bebês muito mal. A gente vê os filhos dos nossos amigos, dos nossos parentes, só rapidinho, quando eles não estão super bem, quando eles estão dormindo, quando eles estão mamando. A gente vê durante o dia, não vê durante a noite, né? A gente ouve só as melhores histórias, muitas vezes essas pessoas não vêm contar pra gente da parte ruim. A gente também entra em contato com uma criança fazendo birra, por exemplo, de um amigo, filho de um colega, filho de um parente, e a gente acha que aquilo é falta disso ou falta daquilo. A gente simplesmente considera que a nossa criança não vai agir daquela forma e que aquela criança está errada de agir daquele jeito. E a gente não entra em contato com a realidade dessas crianças, com quais são realmente as expectativas que a gente deve ter com relação a essas crianças, como, por exemplo, que birra faz parte do desenvolvimento emocional e neurológico mesmo da criança. Então eu descobri que bebê acorda muito mesmo, que faz parte de ter bebês, o bebê acordar durante a noite. Faz parte, o bebê tem um estômago muito pequeno, o bebê precisa ser alimentado toda hora, o bebê não sobrevive sozinho, ele acorda toda hora para saber se ele está bem, se ele está seguro mesmo, né? E aí a gente começa a entender que muitos pais entram em pânico porque o bebê acorda a noite inteira achando que tem alguma coisa errada com aquele bebê, achando que aquele bebê tem algum problema, quando na verdade simplesmente faz parte da vida com bebês ter um bebê que acorda.
E aí, quando a gente entende qual é a expectativa real, que vai acontecer de verdade, a gente começa a descobrir que existem algumas informações que podem ajudar. Então, o bebê acorda muito mesmo, mas ele vai acordar menos se ele tiver tido colo durante o dia, se ele tiver mamado bastante durante o dia. Eu percebi que precisávamos de informações preciosas que podiam transformar essa experiência. Sabe, informações como que bebês acordam menos à noite, quando ficam bastante no colo durante o dia, podem transformar a experiência numa experiência muito melhor. Um pai e uma mãe que estão em pânico porque o filho não dorme a noite toda, só de descobrir que bebê dorme pouco mesmo, já tira um peso das costas, porque achava que estava fazendo alguma coisa errada, porque achava que tinha algum problema com o próprio bebê. E aí esse pai e essa mãe começavam a criar um monte de conceitos, eu tenho que pegar ele menos no colo, eu tenho que estimular ele mais, eu tenho que tirar a soneca, e só vai piorando a situação, e a criança começa a dormir cada vez pior, né? E aí algumas informações muito preciosas transformam essa experiência simplesmente por você tomar as decisões ao longo do dia de forma mais consciente. Saber que bebê chora mais, por exemplo, quando se sente em perigo, transforma a sua experiência, porque a pessoa começa a achar que o bebê está chorando muito porque está viciado em colo, e começa a deixar o bebê sozinho no berço, e o bebê se sente em perigo e chora mais, fica mais ansioso. Aí eu percebi que essas informações preciosas que podiam transformar essa experiência, transformavam também a forma de interpretar essa criança e de entender o comportamento dela. Você entende isso? Faz sentido para você que quando a gente tem informações preciosas, né? Por exemplo, o bebê chora mais quando ele se sente em perigo. Quando o bebê começa a chorar no berço, né? Enquanto você toma banho, você entende que esse bebê não está querendo, não está mimado, não está querendo te manipular, ele não está, nossa, ciumento, não posso sair de perto. Não, ele é primitivo, o bebezinho é extremamente primitivo, ele não tem qualquer, né, vontade maquiavélica, nem nenhum objetivo maluco por trás. Ele só está sendo um bebê com medo do perigo, porque se ao invés de ser um quarto for uma floresta, esse bebê está mesmo em perigo ali sozinho, sabe? E os bebês não sabem, eles não entendem que houve toda uma evolução da sociedade, eles não sabem de nada disso. Então, quando a gente entende essas informações, a gente interpreta, uou, esse bebê que está com medo, a gente entende o comportamento, caramba, é por isso que ele está chorando, e aí a gente sabe o que fazer. Opa, preciso de dar a informação para esse bebê que ele não está em perigo, sabe? Pronto, olha que simples, a gente simplesmente muda a forma de enxergar esse bebê, de interpretar o bebê e de entender o que o bebê está falando, o que o bebê está fazendo, por que ele está agindo daquela forma. E isso transforma a forma como a gente reage a esse bebê, torna o bebê mais seguro, mais confiante no cuidador dele. E esse bebê mais seguro, mais confiante, fica um bebê mais tranquilo, né? Eu tinha muita dificuldade com birra também. Birra é um tema bem especial, né? E eu achava que birra era mau comportamento, eu achava que birra era criança que precisava de limite, até que um dia especial, meu filho chorou por 2 horas seguidas, porque não queria sair do supermercado. Ele tinha menos de 2 anos, e eu tentei de tudo, gente, tudo que você imaginar eu tentei naquele dia, tudo. E quando nada funcionou, e a gente simplesmente desistiu, e a gente esperou, e a criança acalmou, e a gente conseguiu ir para casa. Eu falei, meu Deus, eu estou entendendo isso tudo errado, eu preciso estudar mais, né? Eu decidi que eu não queria bater nele, isso eu já tinha decidido, eu queria uma educação sem violências, né? Sem agressividade, sem ficar ameaçando, sem ficar castigando, essa coisa de ficar tirando privilégio, de ficar, bota 2 minutos no canto porque tem 2 anos, eu não queria fazer nada disso, porque eu já tinha entendido que isso estava muito ultrapassado, né? Depois de estudar, eu sou psicóloga, eu estudei, e eu falei, não quero fazer isso com meu filho, então eu mergulhei nos grandes nomes da área, eu fiz cursos, eu li livros, eu busquei mentorias, eu fiz, sabe, fiz atendimentos, fiz cursos com grandes nomes da parte, né, da área de parentalidade, de pais e mães, de cuidar de crianças, para encontrar uma alternativa, para entender como que era para eu ter agido naquele dia que meu filho chorou por 2 horas só porque não queria sair do supermercado. Estudando essas coisas, eu descobri
né, mais forte ainda, as consequências da punição, que quando castigamos e batemos, na verdade, a gente piora o comportamento da criança. Além disso, no longo prazo, a gente ensina a criança a errar sem ser pego, né, a achar que a gente é mal, que a gente está fazendo por maldade, que a gente está com raiva, que a gente não ama, né, se torna aquele adulto, né, que só vai andar na velocidade certa se aquela rua não tiver pardal, né? Não tiver, sei lá, aqueles, como é que chama na sua cidade? É aquilo que tira uma foto do seu carro e te dá uma multa. Se eu não for receber multa, eu ando na velocidade que for, sabe? Se não tiver multa para jogar lixo no chão, eu vou jogar, porque a pessoa aprende a não ser pega e não a prestar atenção no motivo porque não pode. Sabe? Sem contar que quantas vezes, né, quando a gente é criança, a gente é punido, a gente recebe palmada, a gente recebe castigo, e a gente simplesmente sente que a gente não gosta mais dos nossos pais, ou que nossos pais não gostam da gente, ou que nossos pais só gostam da gente se a gente estiver agindo bem. Então não é um amor incondicional, ele é condicional, eu só te amo se você estiver agindo bem, sabe? As consequências da punição são muitas, né, e são muito negativas. Então, eu comecei a buscar alternativas, usei toda a minha formação de psicologia e todas essas coisas que eu busquei, e eu cheguei a algumas conclusões básicas, de informações super básicas, que vão guiar, completamente transformar a nossa relação com os nossos filhos. Sabe aquela sensação de não saber no que você está errando? O que é para você fazer? No dia que o Theo chorou 2 horas porque eu estava saindo do supermercado, eu ficava, gente, o que eu tinha que estar fazendo? Né? O que eu estou fazendo de errado? E aí eu descobri algumas informações muito, muito importantes. Né? Aqui, então, é uma informação valiosa que eu dou no episódio 1 sobre o comportamento, né? O desenvolvimento da criança não ser linear, ou seja, ele não é uma etapa depois a outra, depois a outra, depois a outra, não, tem vai, tem volta, a criança evolui, depois ela volta 2 passos, ela anda mais 5, volta mais 2, né? Eu expliquei também que quando você não sabe o que esperar, a experiência acaba sendo frustrante para todos, como você achar que a criança não tem idade para usar um copo de vidro, aí você grita, você vai deixar cair, e a criança acha que não vai conseguir, aí ela deixa cair, e aí você grita, eu avisei, e a criança pensa, meu Deus, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de fazer nada, não consigo pegar um copo, né? E quando você sabe o que esperar, e você sabe o que fazer, essa experiência é transformadora para todos. Olha, você sabe que a criança tem idade para usar o copo de vidro, e aí você diz para ela, filha, você consegue, segura firme com as 2 mãos, e ela consegue, ela é capaz, olha a expressão no rosto dessa criança, olha a diferença para a expressão no rosto dessa, ó. E é isso que a gente quer no longo prazo, isso aqui faz a criança se sentir incapaz, né, no longo prazo. E no curto prazo, faz a criança se sentir, sentir que nada que ela faz está certo, que nada que ela faz, né, não adianta ela tentar. E aqui, olha só, ela está aprendendo que adianta sim tentar, que ela é capaz, e que isso e mais outras 1000 coisas ela vai aprender, né? E como sono, desfraude de comportamento, então podem ser experiências mais tranquilas. Entendendo o processo e com auxílio de técnicas. As técnicas, elas nos ajudam nos guiando. Então, vou te dar um exemplo. Né? Eu falei de técnicas no episódio 1, falei de técnicas no episódio 2, né, eu ensinei técnicas, te passei, né, técnicas que eu uso todos os dias na minha vida, tanto no episódio 1, quanto no 2, quanto no 3. Né? Falamos de técnicas super importantes. Quando você usa essas técnicas, né, como a técnica que eu falei de você substituir o sim ou não, as perguntas de sim ou não, quando você faz essa substituição, né, e se você não sabe do que eu estou falando, assiste o episódio 1, o 2 e o 3, você vai amar as informações, você vai amar as técnicas. Então, quando você substitui as perguntas de sim ou não, você está sendo guiado, né, você está deixando de errar. Essa que é a grande questão. Porque você fazer pergunta de sim ou não é um erro. Por que é um erro? Porque vai ser estressante para você, porque a criança não vai saber lidar.
E aí a gente esquece, eu esqueço. Então, as técnicas, elas ajudam, porque no momento do estresse, no momento que você trabalhou o dia inteiro, que você está cansado, que a criança chega, ela está com fome, ela está chorando, isso é muito fácil da gente esquecer. As informações, elas às vezes, elas saem da nossa cabeça, e as técnicas não. A técnica é prática, ela é simples, ela é rápida. Então, você faz a técnica, mesmo que naquele momento não esteja fazendo sentido para você, porque te fugiu a lógica. Você só coloca a técnica em ação e você vai ver que vai funcionar. Ela te guia. Né? A importância dos dias previsíveis e ritmados nos primeiros 3 anos. Isso é muito, muito legal. Você entender o conceito, você entender que para a criança ser previsível é bom, que o corpo dela se prepara, né? Enfim, que é importante que ela saiba como vai ser o dia dela. Essa informação é muito importante para você. Agora, você fazer esse ritmo, você organizar uma rotina, por exemplo, que a criança brinca, depois come, depois toma banho, depois escova o dente, depois vai dormir, isso vai te permitir que você não esqueça nenhuma dessas etapas. Isso vai te permitir que no momento de estresse, no momento de cansaço, que você não lembre dessa informação especificamente, que essa informação já não esteja tão clara assim na sua cabeça. O ritmo, a rotina vai fazer isso por você. A técnica trabalha por você, entendeu? Quando você sabe a técnica certa. E eu coloco as técnicas de uma forma muito prática, muito fácil de lembrar, entendeu? Muito didática. Por exemplo, a técnica do ritual, que é a técnica desse módulo agora, desse episódio, o episódio 4, né? A técnica do ritual, ela vai te facilitar muito a vida, porque você não precisa de ficar lembrando, né? Então, por exemplo, aqui está a roda do ritual. Isso aqui eu peguei um pratinho de pizza, né? Aquele isoporzinho de pizza que você compra pizza no supermercado. E aí a gente fez a parte de comer a pizza, não é? Que eu acho que é uma parte bem legal também dessa técnica, porque você precisa comer a pizza antes. E aí depois que você come a pizza, você passa um pano desinfetante, pega o isoporzinho e você divide aí, né? Em alguns pedaços, dependendo da quantidade de pedaços que tiver o seu ritual. O que é o ritual? O ritual é isso aqui, ó. 5, 6 etapas que você faz, por exemplo, a partir de 6 horas na sua casa, a partir de 5 horas, né? E daqui a pouco, né? Depois eu vou te ensinar a melhor forma de organizar isso aqui, tá? Você vai aprender o ritual excelente, a rotina ótima, qual é né, a melhor organização para isso aqui. E aí você vai ter nessa roda, né, nesse pratinho de pizza, você vai colocar as etapas do seu ritual. Então aqui é o pratinho de pizza dos meus filhos, é a roda de rituais deles, né? Então aqui, ó, começa por comer e, né, comer. Não, desculpa, começa aqui embaixo, eu tirei a foto contrário, parabéns. Então aqui, ó, comer panqueca, que é o que eles comem de manhã, panquequinha de aveia com banana, eles adoram. Aí eles colocam o uniforme e vão para a escola. Essa é a nossa rotina da manhã, o nosso ritual da manhã. É o ritual sagrado. É comer, botar o uniforme e ir para a escola. Todo dia de manhã, esse é o ritual. Depois que chega da escola, qual é o ritual? A gente vai para casa brincar, a gente brinca muito, a gente tem 3 horas a 4 juntos brincando. Isso aqui é importante para mim lembrar que aquele não é horário de lavar louça, aquele não é horário de cuidar da casa, aquele não é horário, né, de responder um e-mail rapidinho que eu esqueci. Não é horário para isso. Eu tenho uma hora para isso. Da minha rotina tem. E não é essa. Esse é o horário de sentar e brincar com os meus filhos, de me conectar com eles. Depois que a gente brinca muito, a gente olha a nossa roda de rituais aqui. A gente come e depois escova os dentes. E logo depois de escovar o dente, ele já toma um banho. É engraçado porque vai tomar banho sem escovar o dente, sente falta, porque faz parte do ritual. Mamãe, você esqueceu da gente escovar o dente antes de tomar banho. Eu tô indo tomar banho com o dente sujo. Faz falta, sabe? Começa a ser uma coisa orgânica, né? Tá dentro do seu corpo, você sente falta. Então, quando a criança, organicamente, ela tá tomando banho, e esse é o ritual, ela toma banho no escuro. Aqui em casa, a partir de 6 horas, não acende luz. Ela toma banho no escuro. Aqui em casa, o banho é no escuro. Elas já estão mais do que acostumadas, e aí o banho é um momento que informa para o corpo dela, no nosso ritual, que está chegando a hora de dormir. Então, eles já saem do banho muito relaxados, muito prontinhos para dormir. E a gente deita para dormir logo depois do banho.
Então, você ter o ritual é muito importante e vai te ajudar, essa sequência vai te ajudar a não esquecer, por exemplo, de escovar o dente da criança, a não esquecer, por exemplo, de dormir. E para a criança, para ser previsível, o corpo dela fica pronto para dormir quando toma banho, o corpo dela fica pronto para escovar o dente quando come, o corpo dela fica pronto para comer quando a gente avisa que o momento de brincar está acabando. E eles ajudam, essa roda ajuda eles a acompanharem. É importante saber que a criança precisa ser protagonista da infância. Então, por exemplo, na roda é o meu filho, os meus filhos são os guardiões da roda, como eu chamo. Eles que vão cuidando, né, de qual é a hora de cada coisa. Eles cuidam da roda, eles olham. A criança precisa ser protagonista de sua infância. O que é protagonista? Protagonista é o papel principal. Você vê num filme, né? Sempre tem o mocinho bonitão lá, que é o protagonista, e o amigo dele, né? Que geralmente é o engraçadinho, o que faz ele ajudar, né? Apoiar as conquistas, mas a conquista é do papel principal, é do protagonista. Né, o herói, né, a heroína, sempre tem aquela melhor amiga, né, aquele ajudante do lado, né, que apoia, dá suporte, mas o protagonista é o papel principal, não é desse amiguinho que dá suporte, não é da amiguinha, é do personagem principal, o protagonista. As crianças precisam ter esse papel na infância delas. Nós precisamos abrir mão do controle. Nós temos que ser o amigo que ajuda, sabe? O pai e a mãe estão ali para apoiar, para ajudar, para direcionar, né, para instruir, dar informações, mas o papel principal mesmo é da criança. E no sono, no comportamento, no desfraude, isso é extremamente importante, é um mesmo raciocínio. Por exemplo, para sono é importante que a criança tenha um dia bem vivido, que ela tenha brincado bastante, que ela tenha tomado sol, que ela tenha curtido você, sabe? Que ela tenha tido momentos de conexão, que o dia dela tenha ritmo, que seja previsível, né? Que ela saiba sempre o que vai acontecer depois, que ela chegue nesse sono relaxada. É importante que ela sinta respeitada e respeitando durante todo o dia. Então, uma comunicação não violenta, uma educação positiva, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. E o tanque cheio. O que é o tanque cheio, né? Falamos já sobre isso na técnica do episódio passado, que a criança vá dormir de tanque cheio. E dependência com autonomia, porque crianças são seres dependentes, eles têm que ser. Parte muito importante da infância é ser dependente. Só que com autonomia, não fazer pela criança, né, o que ela pode fazer sozinha. Ensinar para essa criança como ela é capaz, como ela pode, as possibilidades dela. Isso é muito importante. Para o comportamento é o mesmo raciocínio. A criança vai se comportar muito, muito, muito melhor se ela tiver um dia bem vivido, se ela tiver se divertido nesse dia, se ela tiver tomado sol, se ela tiver dormido bem, descansado bastante. Quando a gente dorme mal, como que a gente fica no outro dia? A gente fica mal-humorado, né? A gente fica estressado, cansado. Só que a gente, nós adultos, quando a gente dorme mal e acorda mal-humorado, o que a gente fala para as pessoas? Ó, eu tô muito mal-humorada hoje, não converse comigo, me deixa quieta, vou me trancar aqui, não quero ninguém puxando assunto comigo hoje. Não tô bem, né? A criança não tem isso, a criança não fala para você que ela não tá bem. Ela não tem nem essa consciência de que porque ela dormiu mal, ela não tá bem. E aí o que as pessoas fazem? Elas desrespeitam a criança. Ih, você tá chato hoje, hein? Se continuar assim, eu não vou te dar sobremesa, tal. A gente trata as crianças mal porque elas não estão bem. Você já parou para pensar nisso? Como a gente desrespeita a criança que dormiu mal e acordou mal-humorada? Ela tá num dia mal-humorada, ela tá um dia enjoada, deixa a minha criança quieta, sabe? Mas a gente não faz isso e aí a gente acaba desrespeitando mesmo a criança vai dormir com o tanque vazio, a criança vai dormir chateada, né? Então ela precisa ter um dia bem vivido, um dia que ela foi respeitada, o tanque dela cheio, um dia ritmado, gostoso, que ela teve previsibilidade, né? Ela conseguiu prever o que ia acontecer. Sabe quando a criança acorda, né, até 3 anos, 4 anos, a criança não sabe se é sábado, se é domingo, se hoje tem escolinha, se hoje é dia que papai e a mamãe passam o dia inteiro trabalhando, é o dia que papai e a mamãe passam o dia inteiro comigo. Elas não sabem, isso precisa ser avisado, esse ritmo, essa previsibilidade, né? Ser previsível é importante para a criança, a gente vai falar mais sobre isso.
Mas para a criança se comportar bem, ela precisa ter esse dia bom, né? E a dependência com a autonomia também, saber que é capaz, saber que ela tem uma função ali, se sentir produtiva, participando daquela vida, daquela família, né? Mas ainda assim ser dependente, criança ama se sentir dependente, tem coisa mais gostosa, que a criança está com medo à noite, te abraçar e sentir super seguro nos seus braços, sabe? A criança adora isso, ela adora se sentir segura nos seus braços, ela adora sentir que essa dependência que ela depende, né, dessa pessoa que ama ela tanto, que vai mantê-la segura. Isso é maravilhoso, isso é um sentimento muito bom. E a mesma coisa para o desfraude, né? O desfraude depende do protagonismo da criança. A gente precisa abrir mão do controle no desfraude, né? A gente precisa de respeitar muito a autonomia da criança, apesar da dependência, né? A criança que vai te dizer em qual etapa ela está, a criança que vai te dizer se ela está pronta para desfraudar e não o contrário. E quando ela tem um dia bem vivido, quando o dia dela tem ritmo, quando você respeita, o tanque dela está cheio, ela tem dependência com a autonomia, esse desfraude é muito, muito, muito mais tranquilo, porque essa criança tem segurança, né? Essa criança tem confiança, né? E quando você começa a respeitar isso, né? Quando você começa a respeitar essas coisas para sono, para comportamento, para desfraude, mudanças maras acontecem na sua vida, mudanças maravilhosas, né? No meu caso, meu filho ficou muito mais tranquilo, ele dormia mais cedo, ele dormia melhor, as coisas se encaixaram, eu passei a ter tempo para mim todos os dias, gente, todo dia eu assisto um pedacinho de série, ou eu leio uma parte grande do meu livro, ou eu namoro com meu marido, a gente toma, sabe, um vinho, ou a gente janta junto, ou a gente sai, né, no horário que eles já foram dormir, a gente chama alguém aqui, a minha mãe, ou meu sogro, uma babysitter, alguma coisa, e a gente tem a liberdade de sair porque tem esses rituais, porque tem essa rotina, porque tem essa organização, tudo ficou mais tranquilo, a gente consegue dormir cedo também, eu e meu marido, então a gente fica mais descansado, mais disposto, né? Os dias também ficam menos estressantes para o meu filho e para mim, né? E aí, quando o dia é menos estressante, no longo prazo, no acúmulo dos dias, a coisa fica muito melhor. É uma mudança maravilhosa você ter a sensação gostosa de que aquela experiência é boa, né? De que você está vivendo aquilo da melhor forma, de que você gosta, né? Você gosta de ter aquela criança ali na sua vida, você gosta de estar passando por essa experiência, né? E isso só é possível se você tiver descansado, se você tiver menos estressado, né? E essas técnicas, essas etapas, elas ajudam muito a chegar nesse resultado, né? E maravilhoso desfraude sem estresse. Estamos passando pelo segundo desfraude agora do Gael, totalmente 100% sem estresse nenhum. Não tivemos um dia sequer de estresse, nem no desfraude do Theo, nem no desfraude do Gael, e nem nos inúmeros desfraudes que eu pude acompanhar através de alunas, né, e de pessoas que acompanham o meu trabalho. E aí o relacionamento com a criança se transforma, porque você tem uma conexão muito maior, quando a experiência é boa e você está mais feliz, né, com a experiência, então a sua relação com a criança muda. Como eu disse, se você muda a forma de enxergar, se você tem informações básicas que mudam a sua forma de entender, então a sua forma de reagir também é muito melhor. E aí a criança age melhor quando a gente reage melhor, né? Se você trata a criança bem, ela vai te tratar bem de volta. Se você respeita a criança, né? Se você trata ela com carinho, se a atmosfera da casa tá boa, então todo mundo fica melhor, né? E aí, cada dia que passa, eu tenho mais experiências que me mostram que eu estou no caminho certo, né? Eu tenho aquele quentinho no meu coração de saber, eu não tenho mais aquele momento de ficar perdida, meu Deus, o que que eu faço? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu não tenho. Eu não tenho, eu simplesmente, o tempo todo, eu sei a análise que eu tenho que fazer, sabe, eu sei qual técnica que eu tenho que usar, ou eu vou testando, eu tenho 2, 3, 4, né, um lequezinho de técnicas que eu vou testando para ir vendo qual que encaixa melhor naquele momento. Cara, isso dá um alívio, isso tira um peso, você não tem ideia do peso que isso tira das nossas costas, né? E essa não é só a minha opinião, né? Eu vou mostrar aqui para vocês
né? As pessoas, nossa, mudou a minha vida muito mesmo, mudou minha relação com meu filho de um jeito absurdo, é muito engrandecedor, né? Aqui, ó, quero compartilhar uma coisa extraordinária. Minha filha nunca mais havia dormido uma noite inteira. Com a primeira semana ela começou a acordar apenas 2 vezes durante a noite. Na última noite ela dormiu de 10 às 7 da manhã, tá vendo? Sinto-me abraçada, aqui é maternidade real, feliz demais em estar participando. Nanda, talvez você não tenha ideia do quão diferente foi essa semana para mim. Posso dizer que estou saindo de um campo de batalhas para a paz. Gente, olha que maravilhoso ler isso. Eu disse, quando eu descobri essas coisas, eu falei, cara, eu preciso dizer isso para todo mundo que tem filho. E eu construí, o trabalho a Psimama existe por isso, porque a mudança aqui em casa foi tão maravilhosa, que eu simplesmente decidi que eu queria entregar isso para o máximo de pessoas que eu pudesse, sabe? E quando eu leio essas mensagens, eu fico muito emocionada, porque eu vejo que eu consegui. Eu realmente consegui. Nanda, gostaria de te agradecer e parabenizar por sua iniciativa. Está me fazendo refletir sobre a minha infância e corrigir meus erros de comportamento para poder ensinar ao meu pequeno. Vou contando ao meu marido e ele também reflete. Muito bom mesmo. Olha que maravilhoso, gente. As anteriores eu já praticava, que ela estava falando das técnicas, mas busquei fazer com outro olhar, como se fosse a primeira vez, exatamente como explicado, porque eu dou um passo a passo, gente, para ajudar de uma forma muito didática, para não ficar assim, não ficar confuso, sabe? Eu dou a técnica de uma forma muito prática, muito didática, né? E os escândalos e birra que eu não sabia como proceder não são mais rotina. Desde o dia 30, né, que foi quando a gente tinha começado essa turma, ela não fez mais birra à toa. As técnicas te ajudam e direcionam nesse processo. Por isso que eu criei um programa para pais e mães e cuidadores de crianças de 0 a 3 anos, para explicar essas informações básicas que nos ajudam no dia a dia e para te contar as técnicas que vão te guiar nesse caminho. E essas técnicas eu dou de uma forma muito prática, tá? É uma forma didática. Eu acho que assim, as informações elas são muito importantes, mas o que eu mais recebo, assim, elogios dos alunos, né, dos pais e das mães, é de como é didático, como é fácil de você aplicar, entendeu? Então a transformação ela é real porque você realmente consegue botar aquilo em prática. Não adianta, eu sempre soube, não adianta eu trazer um monte de técnica para você que você não vai saber colocar em prática. Você vai dizer, na minha casa não funciona porque você não conseguiu adaptar. Então eu consigo te entregar de uma forma prática, né, e que dá para adaptar muito fácil na sua vida. Então vai caber na família de todo mundo. E eu vou te mostrar né, eu vou te mostrar agora como que é tão prático, por que é tão didático e tão prático. Então, eu estou vindo te falar deste programa Psimama 0 a 3 anos. O programa Psimama na primeira semana, eu vou dizer, sobre a criança comportar melhor. Você sabia que criança que se comporta melhor, dorme melhor? E criança que dorme melhor se comporta melhor? Então, quando tem ritmo no dia, a criança se comporta melhor e dorme melhor. Então, na primeira semana eu vou falar para vocês sobre o ritmo, sobre a rotina, qual é a melhor forma, qual a melhor organização, como fazer para melhorar sono e melhorar comportamento através do ritmo. Na semana 2, você já percebeu que com o tempo todo, nós falamos como que a criança deve se sentir, como que ela deve fazer, quando que ela deve ir ao banheiro, quando que ela deve desfraldar? Você já percebeu como que a gente tenta ser o protagonista da infância da criança, o papel principal? Na semana 2 eu vou te explicar como fazer para você conseguir se colocar neste lugar de apoiador, né? E como que você vai fazer para você permitir que a criança seja protagonista da infância dela. E nessa semana, quando você aprende isso, você já sente diferença. Muitos alunos me falam, caramba, eu já senti diferença essa semana, só de colocar em prática isso. Na semana 3, já parou para pensar como nossos dias são corridos e como sobra pouco tempo para parar e descansar e curtir? Nessa semana 3, eu te explico como que você faz para a criança se agir melhor, para a criança dormir melhor, simplesmente organizando o seu dia de forma a estar com ela. Então eu te ensino como organizar esse dia, eu te ensino como estabelecer essas prioridades e eu vou te ajudar a melhorar a sua conexão com a sua criança, para que então ela tenha um dia mais bem vivido, ela vá dormir com o tanquezinho dela cheio, que ela consiga descansar, ela não precise acordar à noite para ter a sua atenção.
para ter o seu colo. E aí ela descansa mesmo. E ela acorda mais bem-humorada no dia seguinte. Na semana 4, sabia que a criança se comporta melhor, dorme melhor e desfralda melhor quando ela tem autoconfiança e autonomia? Na semana 4, eu vou te ensinar quais são os comportamentos que você pode estar fazendo, você, pai e mãe, você está fazendo, que podem estar atrapalhando a criança a se comportar melhor, que podem estar atrapalhando a criança a dormir melhor e a desfraldar melhor. Então eu vou te ensinar umas formas bem práticas de você exercitar, permitir que a criança tenha autonomia. Você exercitar, abrir mão desse controle. E aí você vai ver, na mesma semana você vai sentir diferença. E aí quando você sente a diferença, isso te mostra que dá certo, que vale a pena, que funciona. E aí acaba que automaticamente você continua fazendo. Porque a primeira vez você faz, deixa eu ver se a Ananda tá certa. Vou testar isso aqui. E aí você testa e funciona, você fala, não é mesmo que ela estava certa, não é mesmo que isso funciona? E aí você fica, vou tentar mais uma vez. E isso vai reforçando, né, cada vez mais, tornando, né, ao longo prazo, no acúmulo, você vai percebendo, caramba, tá ficando muito melhor, tá ficando mais gostoso, tá ficando mais tranquilo. E isso vai reforçando, né, a qualidade de todas esses exercícios e todas esses ensinamentos, todas essas coisas que você vai aprender. Bom, semana 5, lembra o que falamos sobre o que esperar? A gente estava falando agorinha, que quando você sabe o que esperar da criança, né, você age, você não pede demais, né, você não pede para uma criança que não tem condições, por exemplo, de te entregar um negócio quando ela está chateada, você não pede isso dela. E aí você não se estressa. Ou, então, o que a gente faz? A gente pede demais, às vezes. E às vezes a gente pede de menos, né? E a criança se sente incapaz. Então a gente tem que saber o que esperar, a gente tem que saber o que pedir. Quando pedimos à criança mais do que ela tem para dar, nos frustramos e frustramos ela. Quando pedimos menos, ela sente que não é capaz. Então, na semana 5, eu vou te dizer, né, vou te ensinar o que pedir. Né, o que você pode pedir em cada etapa. O que esperar dessa criança em cada etapa. Como analisar se você pode ou não pedir aquela coisa. E aí, nessa semana, você já vai começar a perceber como que a sua visão muda. A forma de enxergar aquela criança, a forma de interpretar o que ela fez, a reação dela. E aí, quando você interpreta a criança melhor, você reage melhor a ela. Né? E quando você reage melhor, a criança também reage melhor. Não é mágico? Por quê? Porque a criança, ela espelha o seu comportamento. Né? O que a gente faz é muito mais importante do que a gente fala. A criança faz o que a gente faz, ela não faz o que a gente fala. Então a gente precisa mudar o que a gente faz para a gente ter mudança no que a criança faz. Então, saber o que esperar muda a forma de interpretar a criança, que melhora a forma da gente reagir à criança. E na última semana, para finalizar com chave de ouro, você vai aprender técnicas simples e eficazes que vão te guiar por toda essa transformação, por todo esse processo, te direcionando e facilitando cada uma dessas fases, né? E aqui tá, né, finaliza com chave de ouro, porque aqui tá um ponto super importante da transformação, né, que o programa Psimama 03 vai trazer para você. Essas técnicas são muito, muito práticas, elas direcionam, elas te dão aquela sensação de que você sabe o que fazer. A todo momento você tem aquele leque ali de técnicas rápidas para você acessar, né, e saber o que fazer. E conforme você vai exercitando essas técnicas, você vai botando elas em prática e o resultado é tão legal, a mudança na sua vida é tão gostosa, que você automaticamente vai sempre repetindo e se torna um hábito. Olha que legal. Por exemplo, essa técnica do substituir o sim e não, né, perguntas de sim e não, aqui em casa é automático, a gente nem lembra que pergunta de sim e não existe, se torna um hábito. Então, no começo, a gente está chamando de técnica, mas na verdade se tornam hábitos, assim.
né? São hábitos legais de se ter no convívio com crianças. E os módulos são rápidos. Então, eu estava dizendo para vocês que a didática é muito mara, né? Que a didática é muito gostosa, é porque os vídeos e os áudios, eles são rápidos. Porque eu sei que nossos dias são muito corridos, né? Eu sei que a gente tem trabalho, e a gente tem casa, e a gente tem filho, e quer dar atenção, e quer ser um excelente no que a gente faz. Então, não sobra, né, horas e horas para ficar assistindo, né, ou ouvindo as aulas. Nanda, ouvindo, o que você quer dizer com isso? Porque temos, né, um bônus, eu vou explicar para vocês de uma forma ainda mais prática de você acompanhar os módulos. Mas o que eu quero que você saiba nesse momento é que esses módulos não levam mais de 10 minutos. Então vai ser muito prático para você acompanhar. Você está levando a criança na escola, na volta, ouve. Você sobrou aí uns minutinhos no seu horário de almoço, sobrou uns minutinhos depois, né, na sua rotina, lá na hora que a criança vai dormir, ouve. Vai te levar 10 minutinhos e aí você já vai estar atualizado no curso. E para potencializar os seus resultados, a gente colocou uns bônus, que eu vou ser muito sincera, assim, esses bônus, eles são maravilhosos, são muito, muito maravilhosos. Eu vou até te mostrar depois como que o bônus por si só, ele já praticamente custa, né, o valor do curso. O minicurso, Como Lidar com o Puerpério, é maravilhoso, por quê? De 0 a 3 anos, nós, mulheres, ainda estamos no puerpério. Né? Por mais chocante que essa informação pode ser para você, isso é uma informação maravilhosa, porque isso ajuda muito no dia a dia com a criança e ajuda muita gente a entender a nossa vida, entender o que a gente está vivendo, sabe? Entender o nosso dia a dia. Tá? Então, esse minicurso vai te ajudar muito a entender muita coisa que está acontecendo na sua vida, no seu corpo, né? Seu mãe, das mulheres, né? Se você está ouvindo e você é o pai, você é a avó, você é a tia, maravilhoso. Esse minicurso vai te ajudar a entender aquela mãe. Isso é super, super, super importante. Outro minicurso super legal que o pessoal ama muito é o casamento pós-filhos, tá? O casamento pós-filhos é um minicurso que vai te ajudar no relacionamento, nessas mudanças que aconteceram, né? Eu ajudo com comunicação, eu ajudo, enfim, explicando algumas coisas. Então, é muito importante entender o que acontece no casamento pós os filhos, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa relação, né? O que pode ter acontecido e o que fazer com isso. Além disso, tem um minicurso super pedido, que é a Introdução Alimentar e Alimentação Infantil, que eu falo né, da visão, da perspectiva da psicologia, né, com relação à alimentação, à introdução alimentar e à alimentação infantil. Tá? As pessoas me pedem muito, muito, muito para falar sobre isso, então eu transformei num minicurso e a gente colocou esse minicurso de bônus aqui no programa Psimama 03, que é muito importante. Se você está vindo aqui querendo saber sobre criança de 0 a 3, com certeza introdução alimentar e alimentação infantil é um assunto muito importante de você saber. E aí, outro bônus, que é um minicurso que me pediram bastante, as pessoas estão sempre mandando mensagem pedindo esse minicurso, e a gente colocou aqui de bônus, porque é importante, é o relacionamento entre irmãos. Nesse minicurso, eu inclusive ensino como preparar o irmão mais velho para a chegada do irmão mais novo, tá? E como promover um relacionamento gostoso, legal, sem rivalidade entre os irmãos. Esse minicurso também é muito, muito legal, eu fiz com muito carinho, todos esses minicursos eu fiz muito carinho e também baseado em muito estudo, muita leitura, tá? Eu faço um bate-papo sobre desmame, porque as mães me pedem bastante sobre bate-papo sobre desmame. Eu desmamei o Theo e desmamei o Gael, nenhum dos dois mamam mais, então eu posso te dizer basicamente da perspectiva, não só da perspectiva da psicologia, como também da minha vida, minha experiência, como que foi, qual foi o papel do pai nisso, enfim, eu te conto essa experiência. E esse outro bônus aqui, gente, deixa eu falar para vocês desse bônus aqui. Esse bônus aqui é o meu xodó, eu sou completamente apaixonada por esse bônus. Quem fez esse bônus para vocês foi o meu marido, o nome dele é Saed. Ele fez um mini curso especial para os homens, para os pais. E aí nesse mini curso, ele faz um linguajar assim,
eu não sei explicar, eu gosto muito do jeito que ele colocou. Os pais elogiaram muito, eles elogiam sempre, porque é uma coisa, é uma comunicação legal, uma forma dos pais entenderem. A paternidade hoje em dia, o que mudou, né? Por quê? Por que que 99% do público da Psimama são mães? Por quê? Por que que isso acontece? Na nossa sociedade foi padronizado que isso é um papel nosso, né? Que é a mulher que cuida dessas coisas, que é a mulher que corre atrás, e aí nesse mini curso a gente chama os pais, a gente traz, não galera, não, isso é papel de todo mundo, vamos conversar sobre isso, deixa eu te explicar o que acontece, né? E aí eles têm uma comunidade só deles, porque às vezes os pais não se sentem à vontade para falar na comunidade de pais e mães as dificuldades, né? Falar uma coisinha ou outra que talvez a esposa não ia gostar de ler, né? Não. E aí eles têm um espaço que é só deles. E eu tenho muito xodó com isso aqui, porque as mães, né, elas elogiaram muito também, elas falam que as transformações na casa delas foi maravilhosa, então foram maravilhosas. Então eu tenho um xodó especial por isso aqui, porque chama uma parte que é muito importante para mim, que é a participação ativa desses pais. Além disso, a gente tem o bônus da comunidade no WhatsApp, né, que é para pais e mães, e temos todos os módulos em áudios via WhatsApp. Então, você tem praticamente aí um podcast, programa Psimama 03 anos. A gente consegue, por exemplo, se você não tem tempo para assistir o vídeo, você pode ouvir o áudio. Né? Você está no carro, você está no ônibus, você está esperando uma consulta no médico, né? E aí você coloca lá o seu fone e você escuta o áudio se você não tiver em condições de assistir o vídeo, né? E às vezes o áudio ele é mais prático, né? Então olha que maravilhosa essa didática de você poder, nos seus dias corridos, você organizar para ouvir aí áudios de no máximo 10 minutos. E esse bônus aqui é outro xodó meu, olha aqui o meu rostinho, que são as consultas em grupo, ao vivo, online, comigo. Eu adoro essa parte, eu vejo o rostinho de vocês, eu ouço as perguntas de vocês. Quem quiser, né? E a maioria acaba querendo, liga a câmera, liga o microfone, bate papo comigo, tira a dúvida, e às vezes a dúvida de vocês, eu preciso te perguntar algumas coisas. Poxa, mas como que ele tá? Como foi a semana dele? Como que foi essa conversa com essa professora? Eu preciso entender algumas coisas. Então, nessas consultas em grupo, eu conheço vocês mais, eu tenho a possibilidade de saber um pouco melhor sobre os filhos de vocês, de fazer perguntas, de entender, né, o contexto. Então, são 3 consultas em grupo, ao vivo, online, comigo, ao longo do programa Psimama 03 anos, tá? E além disso, vocês ainda têm 90 dias de Psimama Flix, tá? Psimama Flix é a Netflix da Psimama, né? A gente brinca, porque a Psimama Flix é uma proposta de você ter vídeos sobre variados assuntos, né, para você assistir, para você se integrar, e aí, uma vez por mês, a gente também faz uma consulta online, em grupo, todos juntos, vindo tirar dúvida comigo no Psimama Flix. Ou seja, depois que o programa Psimama 03 acabar, depois que a gente tiver as nossas consultas do programa, você ainda vai ter 90 dias, né, de Psimama Flix, que tem também consulta online ao vivo, tá bom? E você vai também ter acesso ilimitado para sempre. Enquanto você quiser, você vai poder consultar, vai poder ouvir esses módulos, vai poder ter acesso a essas informações. Então, enquanto o seu filho ou sua filha cresce, e você está assistindo agora 0 a 3 e seu bebê está nascendo, seu bebê está com meses, está com 1 ano, e aí quando ele estiver com 2 anos, você vai estar lá, ai meu Deus, peraí, eu não estou, né, será que eu esqueci alguma coisa? Assiste tudo de novo. A criança fez 3 anos, assiste tudo de novo. Ah, meu filho está com 6 anos, poxa, assiste, vai que te ajuda. Ainda tem bastante coisa aqui que dá para você levar para infância toda, né? E você vai ver, eu vou avisando também ao longo do programa Psimama quais são as informações para qual idade. E você vai ver que tem muita coisa que é para além dos 3 anos. Tá? E aqui, ó, uma informação muito importante você saber, o programa Psimama 03 anos é risco zero. Tá? Risco zero, você pode comprar hoje para não perder a sua vaga, porque você tem 15 dias de garantia risco zero. Significa que você tem, por 15 dias, o direito de pedir o seu dinheiro de volta, receber ressarcimento de 100%, sem nem precisar de justificar para a gente.
tá? É só você entrar na área de membros ou entrar em contato com o suporte, falar, ó, gente, quero reembolso, não me adaptei, né? Ou por qualquer motivo que seja. Você não precisa justificar, a gente provavelmente vai te perguntar mais para entender, para saber como melhorar, mas não vamos em momento nenhum tentar te convencer, nem nada. A gente vai entender que é a sua decisão e vai devolver 100% do dinheiro. Então o risco é zero. Você compra hoje para garantir a sua vaga e você tem 15 dias para simplesmente decidir que você não quer mais. Por quê? Porque você vai poder ouvir, vai poder ver essa organização do curso, vai poder ouvir o que eu tenho para dizer. Você pode dizer, poxa, isso não é para mim? E devolve, não tem problema nenhum. A garantia é de 15 dias você podendo receber o seu dinheiro de volta. 100% do dinheiro, tá? E quanto que isso tudo vale? Então, isso que eu tava falando para vocês. Ó, o programa Psimama 03, o valor mesmo dele, padrão, é R$2.000, tá? O minicurso de puerpério, de casamento, de alimentação e de irmãos, são mais ou menos R$300 cada um. Tá? Então, olha só o valor dos mini cursos. O bate-papo de desmame é mais uns R$200, o curso para pais, que eu sou apaixonada, é mais 400. Participar da comunidade, ter aquela troca, né, já é também 300. Tem as consultas online, ao vivo, R$900. E ainda o Psimama Flix, esses 90 dias que você tem de Psimama Flix também, mais 900. O que totalizaria, né, quase R$6.000. O que seria o valor verdade, né? O valor que isso custaria mesmo. Só que você vai pagar 12 vezes de R$ 99,70. 12 vezes de R$ 99,70. Ou você pode pagar à vista também, R$ 997. Ou seja, você pode dividir em 12 vezes de menos de R$100 e ter acesso a todo esse conteúdo aqui. Né? Ou seja, isso já dá só o valor, né, metade do valor de 0 a 3, metade do valor do programa, só o programa sozinho já vale 2.000. Mas como você está aqui, você está acompanhando a Semana Psimama 03, né, a gente quer valorizar o fato de você estar aqui, a gente quer valorizar você acompanhar bem, você está junto com a gente nesse lançamento desse programa. Então, a gente faz esse preço. Você pode pagar 12 vezes de menos de R$100 ou à vista, R$ 997. Só que esse valor é só até sexta, né? O valor normal dele não é esse. Esse valor a gente está fazendo só até sexta, porque a gente sabe, né, que quem está acompanhando aqui com a gente está sabendo disso agora. Então é só até essa sexta-feira dessa semana é a única chance de pagar esse valor de 12 vezes de R$ 99,70 ou R$ 997 à vista. Tá? E aí, você pode parcelar em 12 vezes, ou você pode pagar à vista, e nesse valor está incluindo mais de 15 horas de conteúdo, né, do programa, dos bônus, né, o WhatsApp da comunidade, né, os áudios através do WhatsApp para facilitar a sua vida, as 3 consultas online comigo, em grupo, para tirar suas dúvidas, e além de todos esses bônus, né, que facilmente já valem o triplo do valor desse investimento. Tá? Então, quantas horas você conseguiria com um profissional do ramo? 2, 3 consultas? Com o mesmo valor você tem acesso a muito conteúdo legal que seria impossível passar em apenas 3 horas de consultas particulares, entendeu? Então, na verdade, você vai estar acessando muito, muito mais. E eu vou reforçar com vocês, é risco zero. Tá? É risco zero. A gente tem a possibilidade de você em 15 dias dizer, nos próximos 15 dias dizer, olha, não quero, muito obrigada. Então, garante a sua vaga, né? Garante a sua vaga agora, compra, tranquilo, não precisa se preocupar, porque você tem 15 dias para decidir se quer ficar ou não. Tá? Então, 12 vezes de R$ 99,70 ou à vista R$ 997. Você não vai pagar esse valor, né, até sexta-feira. Só até sexta-feira a gente vai fazer 12 de R$ 99,70 ou à vista R$ 997. E aí, agora que você viu que dá para pagar em 12 vezes de menos de R$100, que dá para você pagar à vista com desconto e que é risco zero, ou seja, você pode comprar agora para garantir a sua vaga e você ainda tem 15 dias para decidir. É tranquilo, você só aperta o botão agora, garante a sua inscrição porque as vagas são limitadas.
para eu conseguir fazer uma consulta online ao vivo legal, para que eu consiga fazer essa consulta de forma que eu ouça todo mundo, que eu tire todas as dúvidas, não dá para ser uma turma muito grande. Então, as vagas são limitadas e geralmente elas acabam nos primeiros 2 dias de inscrição. Como hoje ainda tem vaga, clica aqui embaixo, garanta a sua inscrição e você tem 15 dias, risco zero. Então, se inscreve agora e eu te vejo na nossa primeira consulta online. Eu quero saber tudo sobre as suas dúvidas, quero saber tudo sobre o seu filho, entender exatamente qual é a sua maior questão para eu conseguir te responder da melhor forma possível. Então, aperta aqui, se inscreve agora e eu te vejo na nossa primeira consulta online ao vivo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!